Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Acredito que agora vocês estejam me visualizando na tela, né? Bem-vindos a mais um webinar do Jazida.com. É um prazer e um privilégio estar aqui junto a um time do Jazida que tornou sonho realidade. Então, é com muita satisfação mesmo que eu começo esse webinar. Eu sou Rafael Brant, sou um dos fundadores do Jazida.com, tá ok? Muito obrigado pela presença de todos vocês que estão online nos assistindo. Eu queria só apresentar rapidamente, brevemente, tem mais duas pessoas aqui comigo, não vou ser só eu que vou apresentar esse webinar para vocês. Tem a Joana Gomes, que é a geóloga hoje que está à frente do time comercial do Jazida.com, e, enfim, ela é parceira de longa data, Joana, desde o tempo lá do Tocantins, exploração mineral, e muito grato por você estar fazendo parte do time do Jazida, tá? Ela vai apresentar para vocês a situação dos processos inativos, os status dos processos inativos em mapa, ok? E a outra pessoa também, uma outra geóloga, um pouco mais nova do que eu e a Joana, a Amanda, que entrou para o time do Jazida esse ano. Então, a Amanda vai trazer para vocês uma forma muito simples e muito fácil de visualizar o status dos processos minerários do Brasil, tá ok? Então, eu preciso primeiramente agradecer o time do Jazida, certo? Porque sem o time do Jazida tornar isso possível seria impraticável, tá ok? Eu vou projetar a minha tela aqui, o mapa do Jazida para vocês, para que a gente possa ir direto para o mapa, para eu poder mostrar qual que é a situação do status dos processos minerários. Ok. Eu acredito que mais alguns segundos vocês vão estar visualizando, tá ok, pessoal? Eu vou colocar na tela, no full screen, para que a tela fique cheia, para que vocês possam ter, de fato, uma visão completa do mapa do Jazida.com. Bom, esse webinar, o que a gente preparou para vocês, né? Nada mais é do que o status dos processos minerários como você sempre quis, né? E eu vou mostrar por que isso, por que esse mapa como você sempre quis. A maioria de vocês, e quando eu falo que o time do Jazida é responsável por tornar sonhos realidade, lá atrás, quando nós começamos o Jazida, há 7 anos atrás, a gente sempre teve a intenção de trazer para vocês o real status dos processos minerários em mapa, tá ok? O que vocês estão visualizando na tela aqui agora é o início da história do Jazida, né? Eu fiz um buffer aqui, a maioria de vocês acredito que já conhece essa ferramenta. Ela nada mais é do que você selecionar numa região do mapa aonde você quer visualizar os processos que estão ativos, tá? Então, inicialmente, qual foi a ideia nossa do Jazida, né? Ao colocar o Jazida online, a gente mostrou os processos, a cor dos polígonos, ela está relacionada à substância, a primeira substância requerida junto à NM. Então, o que vocês estão visualizando aqui, por exemplo, o que está em amarelo são metais preciosos, que podem ser ouro, prata, platina e paládio. No caso aqui, a gente só tem prospectos de ouro, tá? E metais não ferrosos, a gente tem alguns metais não ferrosos que vocês podem também selecionar. Isso foi uma forma que nós entendemos que seria interessante para você visualizar qual a disposição dos processos minerários segundo a substância requerida. A evolução do Jazida, o segundo passo do Jazida, foi trazer para vocês, e aí acredito que muitos de vocês já estão acostumados, inclusive com as cores que o Sigmine apresenta, correto? Então, o Sigmine, ele apresenta as cores de acordo com a fase do processo minerário na NM. E aí vocês visualizam que é outro mapa completamente diferente do primeiro que eu mostrei para vocês. Entretanto, o que vocês estão visualizando aqui, né? A gente está vendo uma predominância de cor azul. A cor azul, tanto no Sigmine quanto no Jazida, quando eu seleciono fase ANM, ela representa autorização de pesquisa. Então, nesse mapa que nós temos aí
um pouco mais de 500 processos, vocês estão visualizando uma predominância de 311 processos que são autorização de pesquisa segundo o Shapefile, segundo o SIGMINI, tá? Eu pergunto para os senhores, para as senhoras que estão nos vendo e nos assistindo, será que de fato esses processos estão na fase de autorização de pesquisa? Essa é uma pergunta que sempre martelou a nossa mente aqui no Jazida. Como que a gente poderia, de fato, mostrar o mapa real do status dos processos minerários? Então, eu vou clicar num processo minerário aqui, e aí vocês vão visualizar. O Jazida, para aqueles que ainda não estão tão familiarizados com a ferramenta, tudo que eu estou mostrando para vocês, pessoal, está gratuito. Basta um cadastro e vocês acessam tudo que eu mostrei até agora gratuitamente. Eu tenho aqui o histórico de eventos dos processos minerários. Então, se a gente for estudar esses eventos aqui, a gente vê que esse processo 861048, ele teve, inclusive, uma prorrogação de alvará de pesquisa. Pagou a taxa anual por hectare e logo após teve sua renúncia e um relatório de pesquisa negativo, né, julgado pela ANM como negativo. Então, qual a fase, qual o real status desse processo minerário? Mesmo que essa empresa detentora desse processo quisesse pesquisar, ela já fez uma renúncia desse processo. Então, na realidade, esse processo minerário, ele não está como alvará de pesquisa, como autorização de pesquisa. Ele é um processo que está na mão do governo, na mão da ANM, para poder ser licitado por meio desse novo dispositivo que está muito em voga. Acredito que vários de vocês têm visto e têm estudado esse assunto, né? Que são as disponibilidades diárias pelo novo procedimento, que vai ser, no caso de mais de um proponente, disputado por maior oferta financeira, ok? Então, o mapa que a gente sempre sonhou em apresentar, ele é completamente diferente desse mapa que os senhores e as senhoras estão vendo na tela. Qual que é a ideia, né? O que está por trás disso aqui, a gente criou uma engenharia, um algoritmo, que começa a estudar os eventos dos processos minerários de cada processo, para classificá-los segundo o que nós estamos denominando de status de jazida. Então, eu vou mudar aqui agora, para a gente poder visualizar esse mapa. Reparem que a predominância é de cor azul. Agora vocês vão ver o status de jazida aqui. De fato, não é uma mudança apenas de coloração, é uma mudança de status dos processos. Vejam que aquele bloco de áreas como alvará de pesquisa, na realidade, são áreas que já foram, na maioria das vezes, nós temos 300 processos em um mapa de 500, que estão efetivamente aguardando o posicionamento do governo, da ANM, para colocá-los em leilão, em licitação. Ok? E aqui a gente, inclusive, subcategoriza no status as áreas que foram, por exemplo, renunciadas integralmente, cujo é o relatório final de pesquisa negativo, o objeto que traz isso como uma renúncia total da área, ok? Então, se eu quiser visualizar, por exemplo, efetivamente quais são os processos que estão como pesquisa mineral autorizada, vigente, eu posso visualizar que são apenas 110 e esses alvarás de pesquisa que eu acabei de desmarcar. Ok? Então, de fato, esses alvarás, eles estão dentro do prazo de vigência, não foram renunciados, não foram desistidos, não foram indeferidos por caducidade, por falta de pagamento de taxa anual por hectare. É uma forma nova de visualizar o mapa do jazida. Então, por exemplo, para quem não conhece, eu vou fazer um buffer bem rápido aqui nessa parte norte, mais a norte do primeiro que eu tinha feito. E aí vocês vão poder visualizar o status do jazida.com. A gente tornou o status do Jazida a ferramenta, né, a legenda padrão do software, do sistema. E aí podem reparar que numa área considerável, a gente tem a maior parte dos processos minerários aguardando licitação, aguardando, né, a chamada pública para as disponibilidades. Ok? Então, são 9 status ao todo. Tá? A gente deixou aqui para que vocês possam visualizar, inclusive,
o que de fato engloba cada um desses status, para que vocês possam se guiar e usar a ferramenta no máximo proveito, que eu tenho certeza que todos vocês saberão fazer. Então, eu preparei, a gente fez uma provocação no anúncio desse webinar, e eu preparei aqui 2 mapas bem breves que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Então, a primeira pergunta que a gente fez foi: qual é a situação dos alvarás de pesquisa hoje ativos no Brasil, realmente vigentes? Então, a maioria de vocês tem o hábito de consumir o shapefile do Sigmini, certamente. Alguns consomem o shapefile direto do Jazida. Para os usuários assinantes, a gente permite a exportação desse dado direto em shapefile, em KMZ. Enfim, o que nós temos de diferente, né? O que nós fizemos agora de diferente? Se você for ao Sigmini e fizer o download do shapefile, você vai ver que os processos que estão com a fase autorização de pesquisa atualmente ativos, eles são por volta de 84.500 processos, dos 200 mil processos ativos. Então, veja que é relevante e é significativo a quantidade de processos que a ANM no Sigmini apresenta como autorização de pesquisa. A grande diferença para o status de Azida, e aí nós fizemos isso, já deixamos isso diretamente para que você possa apenas um botão visualizar aqui, pesquisa mineral autorizada, ok? Eu vou tirar do mapa esses 84 mil que estão paginados e vou mudar, eu já deixei aqui pronto, o número real. Quantos processos são que tem alvará de pesquisa vigente, tá ok? Então, a gente está mostrando aqui os primeiros 500 processos. Na verdade, ao invés de 84 mil processos, nós temos 22.500 processos apenas com autorização de pesquisa vigente. Como que eu cheguei nessa resposta? Vocês têm 2 caminhos hoje no software. Vocês podem fazer diretamente, a gente trouxe, anteriormente vocês só tinham essa pesquisa Jazida, e agora, nesse momento, a partir de agora, vocês têm os status do Jazida podendo ser filtráveis aqui na pesquisa avançada, que é exatamente como eu construí este filtro e este mapa que eu vou mostrar para vocês. Então, basicamente, aqui, eu fiz um filtro. Eu quero saber quais são os alvarás de pesquisa vigente, ok? Então, pesquisa mineral autorizada, certo? No Brasil inteiro. Cliquei em pesquisar e ele me retornou esse número de 22.562 processos. Tá? E a distribuição deles, a gente subcategoriza, inclusive, os alvarás que estão aguardando uma decisão da ANM com pedido de prorrogação pendente. Ok? Um outro mapa e uma outra provocação que nós fizemos para vocês foi como descobrir hoje a quantidade de lavra, de título de lavra autorizativo para lavrar minério de ouro no Brasil. Então, essa é uma pergunta importante, principalmente nesse momento, que o ouro está crescendo, o preço da commodity está subindo, existe uma certa atratividade maior para a prospecção de ouro, a gente está vendo diversos projetos serem retomados nessa direção, para essa commodity. Então, o que a gente traz para vocês aqui, né? Direto, um dos status é lavra autorizada. E aí, a simplicidade do Jazida foi pegar os regimes minerários e agrupá-los no mesmo status. Então, quando eu falo de lavra autorizada, eu estou falando exatamente de manifestos de mina, eu estou falando de concessão de lavra publicada, eu estou falando aqui do licenciamento mineral para commodities, areia, cascalho, utilizados na construção civil, e eu estou falando, inclusive, também de lavra garimpeira. Então, hoje, no Brasil inteiro, gente, nós temos, dos 200 mil processos, nós temos 27.455 processos com lavra autorizada. Inclusive, nessa provocação que nós fizemos, a questão não é quantos processos são, a questão é quais processos são. E aí vocês, espero que vocês concordem comigo, que visualizar isso em mapa de uma maneira muito simples é algo que, de fato, pode acelerar o trabalho de vocês, assim como a gente sempre desejou. Tudo que nós fizemos aqui é tentar encurtar um pouco a forma como vocês obtêm essas informações. A outra questão é,
Tudo bem, mas desses 27.455, aonde estão aqueles que são para ouro, especificamente? Que tem no processo minerário a substância ouro associada. Eu vou tirar e vou jogar esse outro processo aqui, essa outra pesquisa do Jazida. Então, dos 27 mil, 2 mil processos são PLGs e são concessões de lavra, ok? Publicadas, ou seja, com prazo de vencimento vigente no Brasil. E aí a gente consegue ver no mapa do Brasil, de fato, aonde que existe os prospectos autorizados para ouro. Região de Itaituba, sudoeste do Brasil, com lavras garimpeiras, e a região aqui do centro de Minas, né, quadrilátero ferrífero e espinhaço, ok? Outros projetos importantes também, se a gente for para uma próxima página, vocês vão ver provavelmente a região de Poconé aqui do Mato Grosso também, tá? Então, é importante lembrar que o Jazida está mostrando para vocês os primeiros 500 processos. Numa próxima página, a gente vai mostrar outros 500. E aí vocês vão ver, de fato, quais são estes processos que tem lavra, né, que tem título de lavra autorizado para minério de ouro. Ok? Então, assim, qual que é a ideia, né, a síntese do status do Jazida é transformar as fases da ANM em uma maneira simplificada de enxergar os processos minerários e uma maneira atualizada de enxergar os processos minerários. E aí vocês podem fazer essa consulta pelos dois caminhos, ok? Eu vou pegar esse gancho, como eu disse, a Joana, que está em Minas, né, o time do Jazida hoje, boa parte dele está em Minas Gerais, vai apresentar para vocês uma forma de consultar os processos inativos e como isso pode ajudá-los no dia a dia. Beleza, Joana? Tá pronta aí? Posso... Boa tarde, pessoal. Tudo pronto aqui, Brant. Muito obrigada pela presença de todos. Eu também estou muito feliz de estar aqui, né, fazendo parte desse lançamento no terceiro webinar do Jazida. Bom, meu nome é Joana, eu sou geóloga, né, trabalho aqui também no time do Jazida e vou falar para vocês hoje sobre os processos inativos. Antes de eu pular para o mapa, eu vou levantar duas questões sobre os processos inativos, né, e qual que é a importância disso. O primeiro é que quando você consulta, né, o shape lá no Sigmine, ele só mostra os processos ativos. Ele não mostra os processos inativos. Isso também acontecia no Jazida, né, já que o Jazida é um espelho do Sigmine. Outro fato é que os dados referentes aos processos inativos, inclusive relatórios, são de domínio público. Então, se você está trabalhando numa região que já teve um processo inativo, que alguma época na vida entregou um relatório final de pesquisa, ou um relatório parcial, ou qualquer informação técnica, isso é de domínio público. Você pode chegar à ANM e solicitar vista integral do processo, mas para isso você precisa de um número mágico, que é justamente o número do processo. E se você não tem eles no mapa, como você vai encontrar, né, esses processos? Por isso mesmo que a gente decidiu plotá-los todos aqui no mapa do Jazida. Vou pedir aqui para o pessoal, já colocou, né, minha tela no mapa. Antes de eu entrar propriamente dito nos inativos, vou pegar o gancho do Rafael ali sobre os status do Jazida. Então, tá aqui, né, do lado esquerdo, a gente tem as pesquisas do status Jazida que ele mostrou, e logo abaixo a gente tem as pesquisas Jazida, que já são mais conhecidas de vocês. Cliquei justamente no primeiro botão aqui, que chama disponibilidade em oferta pública. O que quer dizer esse filtro? Esse filtro mostra para a gente quais os processos que hoje estão dentro da janela de 60 dias para que você possa manifestar interesse naquela área, né? Então, hoje realmente a gente tem 502 processos que estão nessa condição. Eu estou colorindo aqui os processos, né, por commodity e vou mudar aqui para a fase ANM, só para mostrar para vocês o quão precioso é, de fato, essa nova forma de ver o mapa, né, com o status Jazida. Porque nesse caso aqui, os 502 processos que estão com o edital aberto, 180 deles ainda estão aparecendo no Sigmine como em fase de autorização de pesquisa. Ou seja, eles estão ajudando a compor aquele número que o Rafael falou, de 80 mil processos que hoje, né, estão em fase de autorização de pesquisa.
Se eu coloro aqui por status jazida, aí sim, aí o meu mapa fica, né, todo mundo aqui nessa cor é um cinza escuro, um grafite, mostrando que essas áreas estão em fase de disponibilidade, e aqui no detalhamento ainda ele me mostra, né, que eu estou com o edital de disponibilidade aberto. Então, até hoje, no Jazida era assim, quando você pesquisava, né, dava um buffer, pesquisava qualquer informação, se eu pesquisar aqui pelo titular, pela Nexa, por exemplo, ele só vai me plotar no mapa os processos ativos. Mas agora você tem a opção de procurar também pelos processos inativos. Joana, e ainda, pode falar. Desculpa, só pegando um gancho aí, mais um detalhe que é importante, né, do Jazida, e uma diferença nossa, é que se você for olhar o histórico de eventos do Cadastro Mineiro, destes processos, desses 502 processos que estão em fase de oferta pública, eles não apresentam o evento de disponibilidade diária, né? E aí é algo que o Jazida implementou para poder trazer isso para o usuário e deixar isso, de fato, atualizado. Então, se você for olhar qualquer processo... Esse aqui, né, o 1340. Exatamente. Ele tem o evento da disponibilidade de áreas, que é o que coloca ele como área em disponibilidade 60 dias. É porque agora veio pelo Sopler, né? Ele não veio mais pelo DOU, né? Essa publicidade. Exato. A ANM está nesse processo de integração dos sistemas, então o objetivo nosso do Jazida é integrar as informações para que vocês não precisem ficar buscando os dados em diferentes plataformas, para que vocês tenham sempre o dado na mão no momento que vocês precisam. Então, ok? Obrigado, Joana. Beleza, obrigada pela colocação. E aí eu estou querendo falar para vocês, né, qual que é a importância do histórico, né, dos dados históricos dos processos. E agora, né, com certeza, um dos assuntos mais comentados continua sendo as disponibilidades de área e principalmente o leilão, né? A gente nem fala mais disponibilidade, a gente fala leilão, 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 porque eventualmente você vai ter que dar um lance, né, se uma área tiver preterida por mais de um interessado. E aí, como que você pode ajudar? Como que pode te ajudar a dar um lance mais assertivo, né? Ter uma informação. A gente sabe que são diversos fatores que definem, né, uma área com uma jazida economicamente viável ou não. Mas o ponto de partida, com certeza, é o potencial geológico. Então, alguma parte do histórico do processo minerário conta para a gente, né, se a empresa que está pesquisando determinada área está avançando com a pesquisa geológica, ou seja, ela está comprovando aquele potencial geológico que no início era apenas uma ideia. E aí, então, dentro desses 502 processos que hoje estão, né, com o edital aberto, eu encontrei um processo, que é justamente esse aqui, na divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, que ele justamente já teve alguma vez na vida, tá aqui, né, o histórico dos processos, ele entregou um relatório positivo de pesquisa, né? Então, isso quer dizer o quê? Que na história desse processo, a empresa que era o titular construiu ali, né, um novo passo para saber se aquele processo, né, era economicamente viável ou não. Só para mostrar para vocês um detalhezinho aqui, vou colocar esse processo em monitoramento, ele mudou a cor aqui, e aí ele me mostra as ações, né, que são as obrigações que o titular tem em relação a esse processo. Nesse caso aqui, a ação é justamente habilitar, né, manifestar o interesse durante a janela de disponibilidade, tá aqui a data limite, inclusive, que é, né, 2 de novembro, inclusive isso aqui não está, né, dentro da suspensão dos prazos, esse prazo aqui não foi prorrogado. E aí tem aqui também os documentos do SEI. Esse aqui especificamente, a ANM disponibilizou para a gente o próprio relatório final de pesquisa. Então, como você sabe, né, você consegue fazer download lá do SEI, dos processos, dos documentos públicos do processo, e aqui no Jazida também. Inclusive, você pode ver direto pelo mapa, tem o preview aqui, ele demorou um pouquinho, né, porque é um relatório grande, mas está aqui, ó, é um relatório de pesquisa, ele tem os dados de mapeamento geológico, dos serviços de exploração, né, o estudo de viabilidade econômica, inclusive a conclusão. Isso aqui, com certeza, pode te ajudar a embasar melhor, né, instruir melhor o seu processo. Inclusive, se você tiver que dar um lance, né, um eventual lance nesse processo aqui, lá no leilão do Sopler. Beleza. E aí, um outro passo, né, que você daria, com certeza, seria ver como que como que estão os processos, né, hoje aqui nessa região. E aí, você não sabe,
você vem aqui, dá um buffer no Jazida, vou dar um buffer pequenininho para não povoar demais o mapa, e ele me mostra que hoje aqui nessa região eu tenho, aqui ele inclusive está aparecendo, né, como autorização de pesquisa, esse processo na fase ANM. Eu tenho outros aqui ao redor que, numa olhada rápida, eles também estão nessa mesma categoria de fase de autorização de pesquisa. Mudei aqui para o status Jazida, já muda as cores completamente, né? A gente tem aqui uma área que também está aguardando leilão, essa área aqui que está com o edital aberto, e essa outra área aqui que sim, essa sim está, né, com a pesquisa mineral autorizada, vigente hoje. E os inativos? E antes disso, quem passou por aqui? Bom, então vou mostrar para vocês a primeira forma que você tem de encontrar processos inativos no mapa do Jazida. Você vai no buffer, tem aqui adicionar mais filtros ao buffer. Essa questão do buffer, nela também você faz no gratuito, só os inativos, né, que aí realmente não tá disponível no mapa gratuito. Mas não tem problema. Você vem aqui, coloquei lá no buffer, estava vendo os processos ativos, agora estou vendo os processos inativos, colori eles, né, por commodity, e aí ele me mostra aqui, né, que assim, além daqueles processos que existem ativos hoje, tem um longo histórico aqui que pode te ajudar, né, a construir melhor a história desses processos. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, esse aqui, me plota aqui, só para mostrar que você também pode pesquisar esse processo direto aqui na barra simples. Quando você pesquisa um processo inativo no Jazida, ele não encontra, né? Porque ele é um processo inativo. Mas se eu vier aqui agora e pesquisar todos os processos, aí sim, ele encontra. Então, você pode pesquisar pelo buffer e direto pela pesquisa simples. E aí, voltando então, né, para o macro, saindo do detalhe aqui desses 502 processos que estão com... Opa, ficou tudo branco. Bom, isso aqui eu já mostrei. Vou para a minha sequência aqui e vou falar, então, de todos os processos inativos que tem no Brasil hoje. Só para falar de números, né, que a gente gosta muito de números, porque a gente trata os dados do Brasil inteiro, né, então a gente fica muito apegado aos números. Só em 2019, quase 10 mil processos foram inativados no Brasil. Você já pensou desde 1934? Quantos são? Pois então, hoje a gente tem aqui, ó, 613 mil processos inativos. Então, a gente tem todo esse legado, né, de empresas e pessoas e garimpos que já existiram no Brasil, isso aqui desde 1934. E aí eles estão distribuídos aqui no mapa, né, pelas cores, inclusive mesmo os processos inativos, né, a gente tem a opção de colori-los pelas cores. Você também pode colorir pela fase ANM, aí ele vai te indicar em qual fase ele estava quando ele foi inativado, né? Que pode ser concessão de lavra, enfim, autorização de pesquisa. Se eu mudo aqui para o status Jazida, ele fica com um cinza bem apagadinho, que é a cor que a gente escolheu para os inativos, para não povoar, né, os mapas aqui em relação aos processos ativos, não ficarem confusos para você enxergar. Beleza. E aí, né? E desse legado aí de 600 mil processos inativos, o que a gente tem de importância? Então, continuando na história, estou levando em consideração aqui só os relatórios positivos. Você tem relatório parcial, né? Você tem 1 milhão de outras informações importantes, né, que são registradas no histórico de um processo minerário. Mas a gente aqui está analisando só o aspecto do relatório positivo. Então, eu vim aqui justamente... Vou pegar um gancho contigo aí, Joana. Porque acho que quem está nos ouvindo, acho que, enfim, tem uma noção boa da dificuldade que é hoje para obter informações de exploração mineral relacionadas a uma região que você está chegando ou que você efetivamente tem a intenção, vai, por exemplo, fazer uma oferta em lances, em futuros leilões. Então, assim, a maior dificuldade, inclusive, para o próprio Estado, para o governo, é identificar, creio eu, né, identificar o que existe de legado hoje, o que existe de fato que já foi feito, manter isso, essa base de dados atualizada, né? Então, isso realmente, essa ferramenta de nativos, ela traz esse caráter, né, de você conseguir consultar. Vamos lá. Beleza, obrigado, Brant, muito bem colocado. Vou
pedir para a produção aqui voltar para minha tela, né, o mapa. Matheus, por favor. Obrigada. Uma outra forma, né, de você consultar os processos inativos é diretamente aqui usando o botão da pesquisa avançada, que foi justamente aquela pesquisa que eu mostrei ali para você, com os 600 mil processos, onde você vem aqui no filtrar por dados do processo, tem aqui, né, o status do processo, eu escolho os inativos, e aí ele plota no mapa para mim os processos inativos. Eu já deixei preparado aqui um refinamento dessa mesma pergunta, que, né, a gente gosta de perguntar para o Jazida e ele responde, né, sempre em planta e em tabela. Então, ele está aqui os processos inativos, aí eu acrescentei uma informação, que é justamente a entrega do relatório final de pesquisa positivo. Você pode até escrever aqui positivo, se escrever direito, ele acha, se escrever errado, ele não acha, não. E aí, não vou pesquisar de novo, não, porque ele já tem a resposta. Então, dos 600 mil, apenas 3 mil entregaram alguma vez na vida um relatório final de pesquisa positivo. Então, assim, você vai afunilando, né, as informações e nisso você vai peneirando ali, encontrando o que realmente interessa. E aí, seguindo ainda na linha de pensamento do Brant, vou pegar aqui e vou filtrar isso por substância. Vou escolher aqui, então, substância, tem o grupo, né, a substância. Quem tiver dúvida aí pode perguntar para a gente, manda no chat, depois a gente responde, se não der tempo de falar hoje. Mas tá aqui, coloquei o ouro e vou refinar essa pesquisa. Então, eu estava falando de um universo de 3 mil processos. Quando eu falo de ouro, eu já caio para 211 processos. E onde que eles estão? Eles estão aí justamente naqueles mesmos lugares, né, que o Brant relacionou, só que aqui ele já está um pouco mais espalhado, né? Ali no Goiás você tem um espalhamento maior. Aqui eles não tinham entrado tanto aqui para, né, o oeste do Pará. Enfim, historicamente, né, ele está mais concentrado ainda aqui na região de Goiás e Minas Gerais. Beleza, vamos mudar então a substância agora. Vou voltar lá no mesmo filtro, vou tirar o ouro e vou colocar terras raras. Isso aqui, tá, gente? A gente fica brincando com os processos no Brasil, porque a gente tem essa felicidade, né, de trabalhar aqui sem preocupar com nada, né? Só preocupar em olhar os números do Brasil como um todo. Então, por curiosidade, ontem eu coloquei aqui os processos de terras raras, e ele me respondeu que só um processo, então de 600 mil, quem entregou o relatório final de pesquisa positivo foi para 3 mil, depois se eu coloquei o ouro, ele foi para 200, e terras raras, desde 1934, apenas um processo minerário do Brasil entregou um relatório final de pesquisa positivo. Qual processo é esse? Eu estou vendo ele aqui, né, no sul do Tocantins. E ele está aqui, eu apertei o centralizar no mapa, ele já deu um zoom para mim. Então, estamos aqui, né, na província polimetálica de Palmeirópolis, e estamos justamente falando desse processo que foi requerido para a Companhia Interamericana de Mineração e Metalurgia para terras raras em 1992. Está aqui todo o histórico desse processo, que foi um longo histórico de processo, e aqui no meio, certa vez na vida, vou ter aqui o 794, que é justamente o evento que indica, né, que ele já entregou um processo minerário. Ele aqui. Então, em 2006, ele apresentou um relatório positivo. Ele já estava com umas pendências aqui, né? Vocês viram que teve muita exigência, muita coisa, multa. Enfim, ele entregou um relatório positivo ali na intenção de salvar a área, mas no final das contas ele acabou perdendo essa área. E aí eu te pergunto, será que essa área está livre? Qual que é a situação dessa área hoje? Bom, não sei, vamos perguntar para o Jazida, ele costuma responder. Vou dar mais um zoom aqui. Desculpa, apertei o botão errado. Bom, vou apagar aqui o meu processo. E tem um monte de processo aqui. Isso aqui são só os ativos, né? Num primeiro momento, você pode ficar até desanimado, falar, tá tudo requerido. Aí você muda aqui para a fase ANM, fica lá, 57 processos em fase de autorização de pesquisa. O meu tá ali apagadinho, vocês estão vendo, né? Ele tá ali embaixo apagadinho, mas tá ali. Bom, vamos colocar a fase status Jazida e ver qual que é a situação real. A situação real é justamente essa. Hoje é um processo que ele já foi dividido em vários outros, né? Ele não tem mais aquele processo único, é o que está achurado aqui, tá, gente?
O inativo aqui é o processo que está achurado. Vou apagar ele aqui para ficar melhor para vocês verem. Olha lá ele. Então, hoje a gente tem aqui na parte maior dele, tá um processo que em fase de autorização de pesquisa, status jazida, pesquisa ao mineral autorizada, alvará vigente. Então, assim, né, pode ser que esse processo esteja ativo ainda, e está, né, como o Jazida está indicando. Teve aqui o alvará de pesquisa publicado em 2018, mas ele comunicou o início de pesquisa, acabou tomando uma multa ali por não pagar a taxa anual por hectare, e aí, então, a gente não sabe, né, como é que está ali hoje a situação. Independente disso, se você vier para o norte aqui, ó, esse processo está o quê? Justamente aguardando o leilão. Esse aqui também está o quê? Justamente aguardando o leilão. Então, aquele nosso único processo desde 1934, que entregou um relatório final de pesquisa positivo para terras raras, ele está muito em breve, poderá voltar, né, ser ofertado novamente para o mercado. Quem sabe, né, ele não entra aí no próximo lote. Aproveitar seu gancho em relação ao próximo lote, talvez seja interessante também o pessoal saber, o exercício que nós fizemos hoje, que você apresentou para o pessoal, foi com relatório final de pesquisa positivo. Só que não é só relatório final de pesquisa positivo que traz valor agregado, né, para o conhecimento geológico histórico de uma área. Imagine fazer esse mesmo estudo que nós fizemos hoje para relatório parcial de pesquisa, que é a solicitação para que você renove o seu alvará de pesquisa. Então, esse exercício que a Joana acabou de mostrar para vocês é exatamente o que pode ser feito com relatório parcial de pesquisa também. A gente também consegue... renovação de PLG, né, renovação de registro de licenciamento, né, tudo isso indica, né? Estudar toda a cadeia dos processos, né? E aí um outro ponto interessante é que na circunvizinhança, ao lado dessa área que você mostrou de terras raras, tem um processo aí que está com um verde clarinho, de área livre. Boa. Então, o sistema hoje, ele está ajustado para poder pegar, inclusive, os processos que venceram o alvará de pesquisa antes da instalação da ANM e que não entregaram o relatório final de pesquisa, e a legislação anterior dizia que esse processo ficava livre, não ia... Era a antiga fila, né? Agora é a fila do leilão, né? Exatamente. O Jazida, ele está preparado para isso também, tá? Então, isso é interessante, acho que pode ser muito útil para vocês. É algo que a gente queria muito mostrar e proporcionar. Beleza? Obrigado, Joana. Beleza. Inclusive, né, Brant, a gente soltou esse status de Jazida semana passada, né, e alguns dos nossos usuários mais ferrenhos aí já estavam, inclusive, perguntando, né, cadê o botão da área livre? Não tinha não, mas agora tem. E aí, né, então a nossa missão é essa, gente. Eu já terminei, espero que, né, tenha sido claro para vocês. Vou passar a palavra para minha amiga Amanda. A gente está aqui buscando simplesmente simplificar a informação e você ter isso cada vez mais mastigado, mais fácil, de uma maneira mais rápida. E aí vou trazer a Amanda para mostrar para vocês uma nova forma de consultar o status de Jazida, que você não precisa nem cadastrar e nem entrar no Jazida mais, se você não quiser. Vai lá, Amanda, tá contigo. É isso mesmo, Joana. Então, boa tarde aí, pessoal, quase boa noite, né? Eu sou a Amanda, estou aqui em BH também, né? Como o Rafael falou. Eu também faço parte da equipe do Jazida. E aí a minha função aqui hoje é mostrar para vocês algumas novidades. E para isso eu vou compartilhar minha tela também, né? Acredito que vocês já estejam visualizando aí. E eu já estou mostrando aqui para vocês a tela de um celular. Ela está diretamente de uma conversa no WhatsApp, tá, pessoal? E essa é a primeira novidade que eu vou mostrar para vocês. A equipe do Jazida desenvolveu uma nova forma de comunicação. Então, eu apresento a vocês a assistente virtual do Jazida. Qualquer pessoa pode adicionar o número à sua agenda e iniciar uma conversa com a assistente virtual. Por meio deste canal, vocês vão poder tirar dúvidas sobre direito minerário, consultar informações sobre um processo minerário e também informações sobre o próprio Jazida. Então, pessoal, eu vou simular aqui junto com vocês uma consulta a um processo minerário, tá bom? Então, se demorar um pouquinho aqui, eu peço a compreensão de vocês, né? Que eu estou compartilhando a tela aqui do celular. Então, já mandei aqui um olá. Ela já me respondeu, olha só. Ela se apresentou e deu algumas opções para a gente. Então, nós podemos falar com o atendente,
nós podemos consultar um processo minerário, nós podemos contratar um plano e também podemos tratar de assuntos financeiros. No nosso caso aqui, pessoal, eu vou digitar o número de um processo, que nós vamos buscar informações sobre ele. Então, vamos lá. Já temos aqui uma resposta. Então, ela mostra para a gente quem é o requerente, no caso, Orcigan, empresa de mineração. Fala que o processo está ativo. A data de vencimento, então, aqui é 4/10/2020. A fase ANM é autorização de pesquisa. E o status de azida está como pedido de lavra em análise. Então, aqui, pessoal, fazendo já referência ao que o Rafael e a Joana falaram aqui para a gente, vocês podem observar que, o status de azida ele está diferente da fase ANM. Então, vamos entender mais um pouquinho por que isso está diferente. Então, vamos pedir mais informações para a assistente virtual. Vou responder que sim, que nós queremos ver mais movimentações sobre esse processo. Então, nós temos aqui já uma resposta. Então, ela mostrou para a gente as 5 últimas movimentações relacionadas a ele. E aqui nós já podemos perceber que no primeiro evento que aparece para a gente, já responde a nossa pergunta. Por que o status de azida está em pedido de lavra em análise? Porque o relatório de pesquisa positivo, ele já foi apresentado. Então, por isso, o status de azida já está atualizado. Tá bom, pessoal? Então, aqui ela pergunta também para a gente se nós queremos ver as ações relacionadas ao processo. Então, vamos continuar buscando informações. Ela mostra aqui para a gente as 5 próximas ações. Neste caso, nós temos 2, ok, pessoal? E aí ela fala com a gente também. Deseja que o Jazida te informe sempre que tiver qualquer movimentação nesse processo? Então, sim. Vamos lá. Então, ela já dá aqui uma dica para a gente, pessoal. Ela já fala para a gente baixar o aplicativo Jazida Calendário e monitorar esses processos para receber todas as novidades. Então, pode ser, pessoal, que o nosso aplicativo, o Jazida Calendário, alguns de vocês já conheçam. Porém, nós vamos apresentar aqui um pouquinho para vocês também. Vou mudar aqui minha tela. E pronto, já estou aqui no Jazida Calendário. Essa é a tela principal, tá? Aparece aqui para a gente como default. O calendário. Amanda, só reforçando que ele está disponível, como você falou, né? A disponibilidade dele nas lojas da Apple, do iOS, é recente. Então, para quem pedia para a gente, muitas vezes a gente escutou muito esse pedido, já está disponível, pessoal. Podem fazer download aí, quem tem iOS, e podem usar à vontade, beleza? É isso aí, o aplicativo ele é gratuito, né? Então, tanto para iOS, para Android, qualquer uma das opções vocês conseguem fazer o download, tá bom? Então, eu vou acessar o menu superior aqui, pessoal, e vou apertar em gerenciar processos. E aqui eu vou visualizar os meus processos, que vocês podem ver que nessa lista eu já tinha um processo que eu estava monitorando, porque eu já tinha adicionado a minha conta do Jazida anteriormente. Mas eu vou colocar aqui também, pessoal, o mesmo processo que nós buscamos informações lá no WhatsApp. Então, eu vou colocar para monitorar. Prontinho, apareceu aqui para a gente. Vou clicar em cima do processo. E algumas informações já aparecem para a gente, tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. E fechando essa tela aqui, voltando lá para aquele menu inicial, que é o calendário, vou mostrar para vocês como que as ações e os eventos aparecem para a gente. Por exemplo, aqui, pessoal, um desses 2 processos que eu já monitoro, na semana passada eu tive uma ação relacionada a apresentar o relatório final de pesquisa. Vamos para as próximas semanas aqui. Aqui, ó, no dia 29 de setembro, eu também tenho uma ação relacionada a comunicar o início de pesquisa. No dia 4 de outubro, eu tenho uma ação relacionada a apresentar relatório final de pesquisa. Então, isso aqui, pessoal, vai variar
de acordo com o processo que você monitora, não é mesmo? E aí, só para finalizar aqui, eu gostaria de enfatizar, tá, que o WhatsApp ele já está disponível, qualquer pessoa pode conversar com a nossa assistente virtual. Se vocês quiserem já anotar o número, o DDD é o 61 3026 2238. Então, vocês podem já lá mandar suas dúvidas, mandar suas perguntas, vocês podem falar lá com a gente. E também, assim como o Rafael enfatizou, o aplicativo ele é gratuito, tá, pessoal? Então, vocês também podem fazer um download e começar a utilizar. E aí eu convido, para quem não tiver o cadastro no Jazida ainda, vocês podem fazer o cadastro gratuito. E nós também, pessoal, nós estamos no LinkedIn, no Instagram e temos também o blog. Então, se vocês não acompanham a gente nessas páginas, eu convido vocês a acompanharem também, que tem muita informação legal lá, tá bom? E aí, agora, passo a palavra para o Rafael para finalizar. Bom, e quem ficava duvidando de mim, né, que a voz nos vídeos tutoriais do Jazida lá no YouTube era minha, não sou eu, é a Amanda. É um sotaque mineiro também, né, Joana? Mas aí é outra pessoa, né? Outra pessoa. Exato. Bom, eu fiz o papel só de mediador aqui hoje, né? Porque uma é atleticana, a outra é cruzeirense. Então, de vez em quando, a gente tem que mediar o debate. Pior é você que é botafoguense. Tamo aí, né? Bom, primeiramente, cara, muito obrigado, Amanda, muito obrigado, Joana. Um privilégio compartilhar esse webinar com vocês e poder apresentar essas soluções. Eu acho que, de fato, eu até arrependi de ter escolhido apresentar o status de Jazida depois que eu vi o WhatsApp pronto. Eu falei que o WhatsApp tem muito mais potencial para revolucionar do que o próprio status de Jazida. Encheu a caixa de perguntas aqui na hora que a Amanda apareceu, né, mostrando o WhatsApp. Então, uma das perguntas, a gente tem mais algum tempinho aqui para as perguntas, então, respondendo, uma das perguntas é em relação à diferença entre o status de Jazida área livre e área guardando leilão. Área livre, o sistema identificou que, no momento que aquele processo perdeu o título, né, ele perdeu o direito, aquela área ficou livre, de fato. E enquanto... Tem a pergunta do Carlos aí também, que está bem interessante, Rafael. Então, assim, essa pergunta, o aguardando leilão, o que é? São as áreas que foram desoneradas, né, que o titular perdeu o direito e ficam pendente uma publicação de um edital de disponibilidade. Então, assim, é importante a área livre vocês atentarem dentro do software, porque eventualmente pode existir no próprio Jazida, no próprio Sigmine, uma outra área já sobreposta com o direito da prioridade. Então, o status área livre no Jazida é muito mais para dizer que aquele processo perdeu o direito e não está onerado, ok? Mas a análise continua sendo importante em mapa para verificar se não existe outro processo naquela região com o direito de prioridade. Beleza? Então, assim, são essas duas diferenças. A pergunta do Carlos, né, ele está perguntando se o algoritmo está ajustado para definir a fase de Jazida de acordo com a legislação vigente na época. É exatamente isso. Sim, exatamente. Essa é uma das grandes dificuldades, né, que foi de construir esse algoritmo, né, porque realmente para acompanhar as mudanças, né, é um dos critérios que a gente achou. Sim. E no caso, né, o Adonis perguntou se a área livre é a mesma coisa que a área de leilão, acho que não, né, ficou claro, sei que o Rafael explicou, né, que a área livre, ela está de fato livre, e a área guardando leilão, ela está onerada pela ANM e vai ser ofertada novamente. Exato. Teve uma outra pergunta aqui em relação ao e se o titular, o superficiário, né, não permitir que a empresa que venceu o leilão entre na superfície, entre para fazer a pesquisa. Existem dispositivos, a gente sabe que isso é complexo, não é tão simples, né? E aí os juristas do Brasil certamente têm capacidade técnica, inclusive, para poder demonstrar e, eventualmente, usar o artifício do código de mineração para comprovar a importância da mineração, né? E o caráter, digamos assim, rigidez locacional, tudo isso que envolve, para justificar que a empresa faça uma pesquisa desde que ela pague pelo uso da superfície durante o período que ela está usando aquela superfície para acessar, tanto para fazer a pesquisa quanto, eventualmente, para a lavra. Não é tão simples,
mas é possível. Então, assim, não vou entrar nessa polêmica, porque realmente é um assunto polêmico, e eu acho que é papel muito mais dos advogados, dos juristas, dizerem como que isso pode ser feito e o caminho que isso pode tomar, ok? Mais alguma pergunta que vocês viram que seria interessante? A Amanda acho que já falou sobre o WhatsApp do Jazida, né? Então, vocês podem ficar à vontade, tá na landing page do Jazida, vocês podem anotar. É o nosso telefone fixo, né, Brant? Quem já tinha hábito de ligar para a gente. Acho que vale repetir aí o número que umas 3 pessoas mandaram aqui no chat perguntando. Então é o 61, pessoal, 61, DDD 61 3026 22 38. Só colocar na agenda e manda uma mensagem lá que o robozinho atende. E assim, é muito importante que a comunidade do setor mineral faça adesão a esse robô, porque quanto mais pessoas usarem, quanto mais perguntas vocês fizerem, melhor vai ser a inteligência artificial para poder responder essas perguntas de vocês. Então, a gente está aqui educando ela e treinando ela para que essa inteligência artificial seja capaz de responder realmente as dúvidas de vocês relacionadas a processos minerários. Beleza? Então, enfim, eu não sei se tem mais alguma pergunta que seria interessante a gente sanar. A gente tem mais 3 ou 4 minutos, a gente programou para encerrar às 18 horas. Se não tivermos, eu queria agradecer, queria o apoio aí de quem está no back office, né, olhando essas perguntas. Se tiver mais alguma que eu estou deixando, por favor, me informem. Se não, eu queria muito, em nome do time do Jazida, tá, agradecer o setor, agradecer as pessoas que sempre apoiaram o Jazida, sempre acreditaram no Jazida. A gente, desde 2013, o Jazida é um projeto que nasceu de um sonho, de uma história, e a gente vem construindo uma plataforma para poder trazer o setor mineral, trazer transparência para o setor mineral, porque efetivamente nós acreditamos que a sociedade brasileira não dá a devida importância ao setor mineral. E nós fazemos aqui um software que pode permitir isso, que a ideia é permitir que o máximo de pessoas possa ter acesso a essas informações com transparência, com realidade, quem tem alvará, quem tem título de lavra, enfim. O nosso objetivo sempre foi esse, tá? A gente nasceu para isso. Então, muito obrigado pela presença de quem está aqui até este momento nos escutando. E, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pelas redes sociais, enfim, a qualquer momento. 24 horas agora, o robozinho vai poder responder para vocês qual é o status Jazida dos processos minerários no Brasil. Beleza? Um grande abraço e até o próximo webinar, pessoal. Muito obrigada, gente, pela presença de todos. Boa noite aí. E agora? Obrigada, pessoal. Bora tomar uma?